Em nome de Jesus oramos. Vamos levantar. Pai, te agradecemos pelos líderes, obreiros que estão aqui. Oramos, Senhor, que a sua palavra enriqueça a cada vida em nome de Jesus. Abençoe a cada um sem exceção. Senhor, prepara-nos para o reino de Deus. E agora e até o tempo que o Senhor vai nos chamar, supra todas as nossas necessidades em nome de Jesus. Que o seu gozo seja a força do seu povo. Fale para o seu povo outra vez neste dia. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Pode sentar nas bênçãos do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, 6. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, de poder, de amor e de uma mente sã. Aquele que nos chamou de acordo com a sua chamada, não pelas nossas obras, mas de acordo com o seu próprio propósito e a graça que nos é dado por Cristo Jesus antes do começo do mundo. Mas agora foi manifesto pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, aquele que fez com que a morte fosse vencida e trouxe porque eu sei em quem tenho crido, que aquele que Ele é capaz de me guardar até aquele dia. E a igreja diz amém. Então, lemos as escrituras do apóstolo Paulo. Antes ele era pecador, perseguidor e injuriador, blasfemador, mas como Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é manso e amoroso, ama a todos, embora ele andou na ignorância, mas Deus o chamou, louvado seja o Senhor, porque ele respondeu à chamada. E desde o momento da conversão, a mente dele esteve no céu. Sabe por quê? A voz veio para ele do céu: Saul, Saul, por que é que me persegues? Então ele respondeu e disse, Senhor, ele reconheceu que ele não sabia quem era. Ele disse, Senhor, quem és? Ele disse que sou Jesus. E a partir daquele momento ele reconheceu que o Senhor falou para ele de lá do céu. Então ele rendeu-se ao senhorio de Cristo sem a reservação. Pensa sobre isto. Ele rendeu coração, alma, espírito, vida, tempo, tesouros, tudo ao senhorio de Jesus, sem nenhuma reserva. A graça de Deus na vida dele produziu uma mudança dramática. Ele verdadeiramente era uma nova criatura em Cristo. A transformação na vida dele foi tão clara para que todos pudessem ver. Então, tudo é associado por testemunhas indisputáveis de mudanças que não podem ser discutidas, mudança do coração, mudança do espírito, mudança de alma, mudança do caráter, mudança da busca da vida dele no seu dia a dia. Crentes na igreja definitivamente podiam ver e ninguém podia negar que Paulo estava verdadeiramente salvo e todos podiam glorificar a Deus pelo Paulo. E no final ele viu o céu, viu a glória dos céus,
Então, ele se preparou que ele iria ao céu e, eventualmente, ele entrou lá, assim como você entrará no céu em nome de Jesus. Então, a conversão de Paulo é exemplo para nós, a transformação de Paulo é exemplo para nós. A vida que vivemos, a vida com propósito, a vida apontada, a vida concentrada de querer chegar no céu, tem que ser um exemplo para si, para mim. E ele nunca esqueceu que a razão pela qual ele foi salvo, a razão pela qual ele foi ao reino. Então, Jesus também, ele diz que todos são nascidos pelo Espírito, espera isto. João 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o vento do Espírito soprou sobre o apóstolo Paulo, a vida dele foi transformada, foi refrescada, foi reformada. Ele não sabia de onde o Espírito vinha. O Espírito vinha. Ele não sabia a pessoa que veio antes dele, depois dele. Então, o Espírito dele veio, mudou, transformou. Mas ele sabia que veio ter com ele. E fez algo transformador na vida dele. Jesus também diz, todo aquele que é nascido do Espírito, naquela geração, nesta geração e nas gerações vindouras, todo que é nascido de Deus, as pessoas em volta de si devem saber que algo aconteceu consigo. Até os seus inimigos reconhecem que há uma mudança em ti. O apóstolo Paulo nunca parou de dar testemunho sobre a grande mudança, a grande transformação que lhe aconteceu. Atos 22, 6. 22, 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Viste isto? De repente, me rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra, ouvi uma voz que me dizia, Saul, Saul, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E ele sabia que era o Senhor com letra maiúscula, porque falava do céu. Mas disse que qual é o seu nome? Qual é, além do seu título? E disse-me, eu mesmo, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se aterrorizaram muito. Mas não ouviram a voz daquele que falava comigo, porque é comigo aonde ele se direcionava. Então disse eu, Senhor, que farei? Rendeu a vida dele. Senhor, que farei? Submeteu-se tudo diante dele, o conhecimento, a habilidade, a experiência, tudo colocou diante dos pés de Jesus. Disse, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Então, a mudança não foi privada. Quando alguém nasce de novo, a mudança não é privada. Quando há uma conversão, a mudança não é privada, é algo público, todos saberão. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1, 21. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer. É um testemunho aqui. O testemunho espalhou-se em todo lugar, mas tinha ouvido dizer. Todos falaram dele. Todos falavam dele. Olha o que aconteceu com Paulo. Aquele que já nos perseguia, anuncia agora a fé que antes destruía. Mudança dinâmica, mudança definitiva que lhe aconteceu. 24 nos diz, e glorificavam a Deus a respeito de mim. E depois deste tempo, além de ouvir a voz do céu falando para ele,
desafiando a ele, mudando a ele, convertendo-o. Ele foi transportado para o céu. 2 de Coríntios, capítulo 12. 2 de Coríntios 12, 1. É verdade que convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Então, revelação do Senhor. Ele falava de si, conheço um homem, mas falava de si mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem falava dele mesmo, se no corpo, se não fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que significa isto? Diz que o meu espírito foi tomado de mim para visitar o céu, para voltar o meu corpo na terra, eu não sei. Ou o meu corpo, alma e espírito foram tomados, transportados para o céu, não sei. O que eu sei é que eu estava lá. Eu tenho estado lá. 4. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, continua dizendo, algo estava acontecendo, perseguição chegou para que ele não pudesse se exaltar, para que não me... Versículo 9, e disse-me, a minha graça te basta. Perseguição, a minha graça te basta. Provações, a minha graça te basta. Oposição, a minha graça te basta. E diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu oro que este poder habitará em si. Desde aquele tempo, todo dia, ele sabia, falava do céu, sabia que ele ia para o céu. Cada passo, cada dia, cada momento, pensava no céu. A vida dele, o trabalho dele, tudo o que fazia é em direção a este propósito. Filipenses capítulo 1, 21. 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A mente dele estava lá, o coração dele estava lá. Tudo o que ele pensou é lugar celestial, o céu glorioso, tudo que irá acontecer. 22. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que dava escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo. Porque isto é muito melhor. Ele diz, quando eu deixar este lugar, o momento que eu chegar no outro lugar, estarei no paraíso com Cristo. Mais 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Veja, o apóstolo Paulo tinha uma consagração inabalável. Tinha uma jornada para o céu que não pudesse ser abalada. Então, a mesma firmeza espiritual, o mesmo cometimento, ele passou isto também para Timóteo e também passa-se para nós. Ele diz que as coisas que me aconteceram, as experiências que passei por elas, a dedicação que eu tive, a perseverança que eu tive, Timóteo, eu quero que isto para si, pela extensão e também para todos nós. Eu oro que aquilo que nós vimos no apóstolo Paulo, aquilo que nós vimos hoje, tudo será transferido para a nossa vida em nome de Jesus. Eu disse, vai ser transferido para si em nome de Jesus. Estou falando para si hoje do tópico que diz a consagração de um peregrino celestial que não pode ser abalado. Pensa num peregrino.
Aquele peregrino é aquele que sabe que este lugar não é meu. Estou numa jornada, vou para uma cidade eterna. Quem pensa assim? Quem fala assim? Quem planifica assim? Quem pensa assim? Sempre diz, sou peregrino, peregrino. Esta pessoa viverá uma vida diferente. Não somente isto, será um peregrino amarrado com o céu. Aquele que tem o céu amarrado com ele em todo o tempo. Ele sabe, lá é minha casa, é a minha busca, é o meu destino, é o lugar onde eu vou. É um peregrino amarrado com o céu. Não somente isto, ele lançou a vergonha toda, a vergonha de seguir o Senhor, a vergonha do Evangelho, a vergonha daquilo que as pessoas poderão fazer. Ele já lançou esta vergonha, ele colocou, porque ele está amarrado no céu. Esta pessoa também terá perseguições, cometimentos, sacrifícios, há de se render. E isto é o que estamos a buscar hoje, a consagração de um peregrino amarrado com o céu que não se envergonhe. Ponto número 1, reconhecendo a graça de Deus pela fé. Reconhecendo a graça de Deus pela fé. Ponto número 2, despertando os dons de Deus sem temor. Ponto número 3, afirmando o Evangelho com toda a sua plenitude. Vamos para o ponto número 1, reconhecendo a graça de Deus pela fé. Vamos voltar para 2 Timóteo, capítulo 1, 9. 2 Timóteo, capítulo 1, 9. Diz assim, que nos salvou, a salvação é pela graça, e chamou com uma santa vocação. Esta chamada é pela graça, não segundo as nossas obras, nosso mérito, não segundo a nossa autojustiça, não segundo o nosso guardar das leis cerimoniais, mas segundo o seu propósito. Ele tem um propósito com a salvação de cada um, propósito e graça. Agora, reconhecendo a graça de Deus, estou salvo, reconheço a graça de Deus, Ele me chamou, eu reconheço a graça de Deus, estou eu no reino, eu reconheço a graça de Deus, que nos foi dada, não só a mim em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora. Ele diz, o que ele está a dizer? O plano da salvação antes dos tempos dos séculos. Esta salvação, antes do tempo dos séculos, já se manifestou para nós, pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Ele cancelou a morte. Eu disse, ele cancelou a morte. A morte eterna não estará para os novos nascimentos, porque Cristo morreu por eles. E por Cristo morreu por nós, Ele é o nosso substituto, é o sacrifício final, é o nosso Salvador. Porque Ele é o nosso substituto final, Ele aboliu a morte, trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Se conheceres o apóstolo Paulo, ele sempre se alegrava nesta graça de Deus. Diz que eu não mereço isto, eu não estou qualificado para isto. Quando eu olho o meu passado, quando eu olho minha vida, eu só estava qualificado para a punição. Eu estava qualificado para o sofrimento eterno. Não estava qualificado para a salvação. Somente a graça de Deus é que me tornou com que eu fosse ser salvo. 1 Timóteo 1, 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Diz, quão distante eu fui, quão coisas terríveis eu fiz. Veja, como eu era criminoso, como eu era injurioso, como eu blasfemava. Podes imaginar que uma pessoa igual a mim pudesse um dia se converter, mas pela graça de Deus, pode imaginar que haveria uma mudança, uma transformação para uma pessoa como eu, mas pela graça de Deus. Diz que a graça do Senhor
superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Você vai aceitar. Eu disse, você vai aceitar. Se Deus mostrou misericórdia para aquele homem, mostrou misericórdia para si. Se Deus mostrou a graça na vida daquele homem para lhe perdoar e esquecer o passado dele e transformar a vida dele, mudar o homem que era perseguidor para um pregador, a mesma graça está disponível hoje e ela vai transformar a sua vida. Por isso que ele diz que esta é palavra digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual eu sou o principal. Diz, se um grande pecador foi perdoado, o pequeno pecador também pode ser perdoado. O grande e o pequeno podem ser perdoados. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo em nome de Jesus. Então, Paulo foi transformado. Ele fala dele. Ele diz que eu tive a graça de Deus. Eu gozei esta graça. Eu gozei esta bondade de Deus. Eu gozei o amor e a bondade de Deus. Agora eu transfiro para si. Está vindo para si. A misericórdia vem para si. A graça também vem para si agora. Assim que decides, eu vou render minha vida a Cristo. Como o apóstolo Paulo fez, tudo que ele fez através dele, fará através de si, em nome de Jesus. 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quando esta graça vem, já te mostrei que a mudança é transformação dinâmica, mudança dinâmica, tomou lugar na vida do apóstolo Paulo. Será assim para todos. Não são todos vão dizer, ninguém vai dizer eu tenho graça, mas não tenho transformação. Não. A graça opera a salvação em nós. Titus capítulo 2, 11. Porque a graça vem para si, não vai te deixar como você era, vai transformar sua vida, vai mudar sua vida. A graça não é licença para viver no pecado. Graça não é licença para você continuar o mesmo. A graça te salva. A graça te purifica. A graça te muda. A graça te transforma. A graça muda completamente a sua vida. O apóstolo Paulo diz, sou exemplo daquilo que a graça faz na vida de alguém. É algo que vem no céu. Estou vindo na sua vida agora, na terra, e haverá uma mudança definitiva. Haverá uma mudança definitiva. Os inimigos já vão ver que este mudou. Vão falar de ti. Eu disse, falarão de ti. Vão dizer, antes, eu conhecia este homem antes. Esta mulher eu lhe conheci antes. Este jovem, esta menina antes. Mas agora já estão diferentes. A transformação haverá na sua vida em nome de Jesus. 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado. O que faz a graça de Deus? Traz o quê? Salvação. Trazendo salvação a todos. Apareceu para quê? A todos os homens. Todos que estamos aqui. A graça de Deus apareceu para ser. 12. Graça ensina-nos. Ensina-nos. A graça não nos deixa lá atrás. A graça não tolera o pecado na nossa vida. A graça ensina-nos que, renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século como? Sobriamente e justamente e piamente. Neste presente século, 13, aguardando a bem-aventurada esperança e aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, o qual se deu a si mesmo por mim, o qual se deu a si mesmo por mim, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de quantas iniquidades? Toda iniquidade. Isto é salvação. E também continua para santificação e purificar para si um povo seu
especial, zeloso de boas obras. Isto é o que a graça faz na nossa vida e continuará manifestando-se em qualquer lugar onde estiveres, em nome de Jesus. Para o apóstolo Paulo, para Timóteo, para todos nós, tudo é pela graça. Salvação pela graça, nova vida pela graça, mudança de coração pela graça, transformação do caráter pela graça, vitória acima da tentação, vitória pela graça, santificação é pela graça, fidelidade é pela graça, fidelidade para com a família, marido fiel à esposa, esposa fiel para o marido, é resultado da salvação e é pela graça. Fidelidade onde trabalhas, não vais roubar lá no seu local de trabalho, não vais enganar lá, todas essas coisas passaram, és totalmente novo, és fiel ao empregador, tudo é pela graça, és fiel na comunidade onde vives, és fiel ao amigo, és fiel à igreja, tudo é pela graça de Deus, és fiel no ministério. Foste chamado para o ministério, como o apóstolo Paulo foi para a salvação, santificação e para o serviço e permaneceu fiel. Você será fiel. Eu disse, vais permanecer fiel. E nunca tomarás a graça de Deus em vão, em nome de Jesus. Olha para 2 Coríntios 6, 1. 2 Coríntios 6, 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais o quê? Não recebais o quê? Digam, 6, 1. Que não recebais o quê? A graça de Deus em vão. Aquele que roubava antes, diz que tem a graça de Deus, mas ainda rouba. Recebeu a graça em vão. Aquele que vivia uma vida de lascívia, uma vida poluída, uma vida suja antes, mas ele diz que eu nasci de novo, ainda vive uma vida suja, e ele recebeu a graça de Deus em vão. Aquele que vivia uma vida de negócios fraudulentos, enganosos, ele diz que agora tem o evangelho, nasci de novo, tem a graça de Deus, mas a vida que ele vive é de fraudulento, continua na vida de fraudulento. E o amor ao dinheiro continua matando o coração dele, habitando no coração dele. Esta pessoa ainda não recebeu a graça de Deus, porque não recebeu a graça de Deus em vão. Você não receberá a graça em vão. Esta graça vai te mudar. Esta graça vai te transformar. É o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Isso será na sua vida, na minha vida, em toda a nossa vida haverá transformação em nome de Jesus. Gálatas 2, 21. Não aniquilo a graça de Deus. Ele diz que eu não frustro a graça de Deus. Eu não coloco a graça de Deus ser envergonhada. Ele olha a graça de Deus como uma personalidade. Olha a graça de Deus e diz que é uma personalidade. Esta graça, quando vem como um redentor, um transformador, vem como uma pessoa que transforma a minha vida e você aceita, você recebe. E a graça de Deus está lá e a mudança que tem que acontecer. Você não lhe permitir, você frustra a graça de Deus, você frustra a graça. O apóstolo Paulo diz para mim, eu não aniquilo. Quando a graça de Deus vem na minha vida, vi mudança dinâmica, vi uma mudança definitiva, que as pessoas podiam ver que a minha vida foi transformada. Eu não frustro a graça de Deus. 20, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. A graça já chegou na minha vida. Estou crucificado, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em si, a graça está em si, o amor vem em si, misericórdia vem em si, poder para viver justamente vem na sua vida. Mas Cristo vive em mim. O Cristo que não peca vive em mim. Cristo santo vive em mim. O Cristo justo vive em mim. E Cristo que odeia o pecado
e odeia Satanás, odeia o mal, vive em mim. Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, 21. Agora ele diz, não aniquilo a graça de Deus. Você não vai aniquilar a graça de Deus. Eu disse, você não vai aniquilar a graça de Deus. Quando pessoas olharem para ti, dizer, mas este aqui diz que tem graça. Que tipo de graça ele tem? Se não, a vida dele, na família dele, não há mudança. Na comunidade onde ele vive, não há mudança. Pessoas da vila, quando não há mudança da vida, e as pessoas vão saber, aqueles que trabalham com eles vão saber, vão perguntar que tipo de graça este tem. Esta pessoa aniquila a graça de Deus, mas você não vai aniquilar a graça de Deus. Lá na universidade verão a graça de Deus em si. Na sua família verão a graça de Deus em si. Lá no mercado onde você vende, verão a graça de Deus em si, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aqueles que dizem que graça está lá, onde quer que eu for, onde quer que eu beber, onde quer que qualquer coisa que eu fumar, a graça está lá. Não é verdade. Versículo 15. Tendo cuidado, tenha seriedade. Se tens a graça de Deus, esta graça de Deus vai fazer coisa maravilhosa, transformação, mudança. Diz que tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Eu não irei privar a graça de Deus. Eu disse, você não vai privar a graça de Deus. De que nenhuma raiz da amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. 1 Pedro, capítulo 1, 13. Aqui o apóstolo Paulo reconheceu a graça de Deus. Essa graça de Deus que vem na nossa vida, os nossos pecados são perdoados. Ele nos liberta. Somos totalmente diferentes, distintos daquilo que éramos antes. 1 Pedro 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ele não fala da graça final, fala da graça inicial, fala da graça que contínua, fala da graça final. Assim que vires o Senhor cara a cara, a graça vai continuar fluindo na nossa vida. Eu disse, a graça vai fluir nas nossas vidas, porque há uma graça que nos é trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Que tipo de filhos somos? Que tipo de filhos somos? Que tipo de filho você é? Diga-me em voz alta. Como filhos obedientes, Deus vai confirmar isto em nome de Jesus. Não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância. Veja o que a graça de Deus faz. O que fez na vida do apóstolo Paulo. Não vos conformando com as concupiscências que antes na vossa ignorância. Ele era perseguidor antes. A graça chegou, não continuou perseguidor. Ele era injuriador, a graça chegou, não continuou injuriador. Perseguia as pessoas antes, a graça chegou, não continuou perseguidor. Disse Timóteo, exatamente, faça isto na sua vida. Todos nós, sem exceção, é o que a graça de Deus deve fazer na nossa vida. Não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou, digam-me, és santo por cada igreja onde você vem, és santo por cada denominação onde vens. Por que és santo? Por causa daquele que te salvou, aquele que te amou, aquele que sacrificou por ti. Ele é santo, não permite pecado, não permite nenhuma forma de pecado na vida. Pecado privado, pecado grande ou pequeno, grande ou como ele não permite nenhum tipo de pecado, porque
eu odeio o pecado, você também odeia pecado. Porque eu estou livre do pecado, também estás livre do pecado. Porque eu sou santo, vós sois santos. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou... 1 Pedro 5. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade. Revestivos de quê? Voz alta. Revestivos de quê? Voz alta. Será que temos que nos vestir com roupas de humildade e orgulho ao mesmo tempo? Se a roupa de orgulho está lá, a roupa de humildade não está lá. Vamos vestir a nós mesmos. Vamos vestir o nosso caráter. Vamos vestir o nosso comportamento. Vamos vestir a nossa interação um ao outro. Vamos revestir-nos uns aos outros com humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas o quê? Mas o quê? Dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Se resistires ao diabo, ele fugirá de ti. Eu estou a dizer, diabo fugirá de ti, não permanecerá consigo, não viverá consigo, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, estou lendo 29. A graça de Deus. O apóstolo Paulo reconheceu esta graça na vida dele, e ele quer que nós entendamos que ele quer que a graça de Deus mude a nossa vida, transforme a nossa vida, traga uma mudança dinâmica, que é a mão de Deus, que é a mão do céu, que vem para a sua vida, nunca te tornes a mesma pessoa, nunca mais. Traz a justiça, traz a libertação, traz transformação da vida, traz uma mudança total. E esta mudança será visível para todos em sua volta. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É uma mudança esta, é uma mudança. É uma transformação. Coração mudado, boca mudada. Coração mudado, língua mudada. Coração mudado, o que sai da sua boca será transformado. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para quê? Para quê? Para que dê graça aos que a ouvem. Diz o quê? Quando estiveres a conversar, o seu comportamento, se a graça de Deus estiver consigo, vai ministrar que você é uma pessoa que tem graça no meio daquelas pessoas, eles vão poder ver. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura. Quantas amarguras? Quantos tipos de amargura? Toda amargura. Amargura contra a esposa. Toda amargura. Amargura contra o marido. Toda amargura. Amargura para com os filhos. Toda amargura. Amargura contra o seu vizinho. Isto aconteceu, amargura no coração, língua amargurada, pensamento amargurado, forma de falar amargurada, a mão também amargurada. Toda amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Isto é graça. Isto é graça. Quando a graça vem na nossa vida, coisas negativas irão sair em nome de Jesus. 32. Resultado da graça. Antes, sede o quê? Uns para com os outros como benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu oro que esta graça vai produzir estas mudanças na nossa vida em nome de Jesus. Ponto número 2. Despertando os dons de Deus sem temor. Despertando os dons de Deus sem temor.
2 Timóteo 1. 2 Timóteo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro. Eu quero te lembrar, Timóteo. Eu quero te trazer isto em lembrança. Que despertes o dom de Deus. Tens a graça de Deus. Não somente isso. Tens a graça, tens os dons. Timóteo, tens que fazer o quê? Lembra desses dons. Desperta esses dons. Acorda esses dons. Não deixa eles morrerem. Não deixa eles ficarem estagnados. Os dons de Deus que estão em ti, pela imposição das minhas mãos. Diz Timóteo, tu sabes. Sabes qual é o problema, Timóteo? O desafio que tu tens. Sabe o que é que vai calar o seu dom? Timóteo, sabe o que mata o seu dom? Timóteo, sabe o que é que traz a morte ao seu dom? Timóteo, sabe por que este dom será impotente, não terá nenhuma ação, não terá nenhum tipo de recurso, não será dinâmico, não irá fazer nada, Timóteo? É o medo, disse Timóteo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Eu disse, Deus não nos deu o espírito de temor. Torna isto pessoal. Deus não me deu o espírito de medo. É medo que as pessoas, mesmo tendo um dom, eles acham que não é somente o dom que sozinho, pela imposição das mãos. Pensa na sua salvação. Salvação é um dom. Justiça é um dom. A sua inteligência é um dom. O cérebro é um dom. Visão, paixão é um dom. O propósito da vida de dizer eu vou alcançar, estou chegando lá, é um dom. A pessoa visionária que tem uma visão e diz que eu tenho que chegar lá, tenho que chegar lá. Tudo isto é dom. O poder do Espírito Santo é o dom. A oportunidade de lembrar que isto é o que tens antes. Esta é a promessa de Deus e você permanece nesta promessa todo o tempo na sua vida. É um dom. É a habilidade que tem que ser despertada, continuar, até que alcances, até que chegues no seu objetivo. Isto é dom. Todo dom de Deus. Sabes o que é que paralisa as coisas? É o medo. A graça de Deus, o dom para o servir. Os dons para sermos úteis. Timóteo, o dom da graça, recebeste. O dom da justiça, Timóteo, recebeste o dom da salvação. Timóteo, recebeste o dom da natureza divina. Recebeste o dom para serviço proveitoso. Dom não pode ser algo inativo. Sabem, há pessoas que têm o amor de Deus no coração. Esta pessoa tem uma necessidade, o amor de Deus lhe toca, lhe alcança, toca aquela pessoa, alcança, faz alguma coisa. Mas, se imagina lá, eu quero fazer isto, depois interpretarem mal isto que eu quero fazer. O medo nesta pessoa fará com que o amor seja inativo. O dom da justiça no seu local de trabalho. Você sabe, isto não é bom, isto não é aceitável, isto não vai glorificar a Deus. Mas dizer, se eu falar, vão dizer que isso já começou, santo, já começou, dipa. Por causa do medo das pessoas, o que eles vão dizer, não podem se firmar. Então, parece que a justiça está morta dentro de ti. Paixão por almas. É o dom de Deus em si. Ir em todo o mundo e compelir as pessoas para virem e pregar o evangelho para toda criatura. Esta paixão por almas, sabes, se tens medo, esta paixão, este dom que você tem, este zelo vai ser apagado. A voz será silenciada. O dom vai ser escondido. Vai ser inútil. Não vais usar. Será impotente, inútil. A luz que tens, se tens medo, a luz vai estar debaixo da cama. Não quero que eles saibam que isto que eu sou. Vai esconder o conhecimento. Vai esconder a sua habilidade. Vai esconder aquilo que tu tens. Medo faz com que os dons sejam inúteis, dormentes. Medo onde trabalhas. Sabes como vais firmar-se pela justiça. Alguém fala da corrupção. Diz, olha o que é que ele fez, olha aquilo que ele fez. Quando você vê corrupção querendo tomar lugar no local de trabalho,
Não podes te firmar. Só lês nos jornais, só falas nos jornais, mas não podes ter uma firmeza e dizer que isto não tem que acontecer. Eu não sou parte disto. Então, o medo não vai te permitir. Na família, por exemplo, há coisas que as coisas acontecem e você sabe, isto não é correto. Isto não é ensino de acordo com a palavra de Deus. O medo não vai te permitir abrir a boca. Talvez perante amigos, tens amigos, e esses amigos fazem isto, planificam isto, dizem isto e aquilo. Tens dom de conhecimento, está lá. Sabes o certo, conheces o versículo, conheces o capítulo, conheces os versículos que pode lhe dizer que nesta situação seja resolvido perante os seus amigos, é silenciado. Não podes falar, porque o dom que você tem está lá apagado por causa do temor do homem. Às vezes é onde você vende, onde se vende. Querem fazer isto e aquilo, fazer sacrifício, mas sabem, eu não posso fazer isto. Então te aproximam para ti. Antes de vir, você diz, eu não farei parte disto. Eu quero deixar o meu padrão claro. Quero deixar que eles saibam que eu sou crente, filho de Deus. Agora eles vêm ter consigo. Mandam alguém para ti. Alguém que é violenta. E dizem, o que dizer sobre isto? Será que vais pagar? Nós queremos contribuir dinheiro para fazer um sacrifício. E você terá que pagar este dinheiro. Então, dentro de ti, você diz, oh Deus, vou fazer o quê? O que tens que fazer? Não tens que ter medo. Eu não terei medo. Não posso ouvir meu povo. Não terás medo em nome de Jesus. Chamam de Dipa, Dipa, Dipa. Antes de você chamarem Dipa, você vai dizer, eu sou irmão Dipa. Sou irmã Dipa. Eu não faço isto. Dei a minha vida, dei o meu recurso, dei tudo para Deus, rendi para Cristo, não irei render-me a diabo, demônios, Satanás, nem para essas coisas em nome de Jesus. E você dizer um amém. Quando dizeres este amém, vão fugir de ti. E no tempo da tentação, fica firme. No tempo de oportunidade, sabes que há pessoas que têm oportunidade. O medo não vai lhes fazer correrem e pegarem sua oportunidade de fazer alguma coisa. Pode ser perseguição, que está à sua atrás. E isto te impede. O que é a perseguição? A perseguição que vai te liderar para a promoção como Shadrach, Meshach e Abednego. O medo não vai te permitir. Começa a olhar para a cara do Nabucodonosor. Pode ver aquela cara até assustar de Nabucodonosor. Então você fica apagado, comprometido. O medo não vai te fazer se te firmar, experimentar o milagre de ser lançado lá no fogo e não ser queimado. Mas a partir de hoje o medo vai fugir de ti. Eu disse, o medo fugirá de ti. O medo paralisa o coração e faz com que a pessoa falhe. Por isso o Senhor nos dá a certeza e nos diz que eu não te dei espírito de medo. Deus não me deu espírito de medo. Eu pensei que iriam dizer isto. Mas de poder, de amor e de uma mente sã. Estou vendo esta. Vamos repetir. Porque Deus não me deu espírito de medo, mas de poder,